sabe, né? Ele sabe, e é nesses momentos que a gente tem que confiar, mesmo que a gente não entenda. A gente tem que confiar. Oi, gente! Hoje eu vou postar para vocês aqui no canal o mesmo vídeo que eu enviei para a missionária Marta, contando para ela sobre o meu retorno para o Brasil e os motivos pelo qual eu preciso retornar. E, por favor, então compartilhe esse vídeo, ele está bem emocionante. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. A pessoa que esquece os comandos. Eu sou aquela que sempre esquece. Para quem não sabe, a missionária Marta é a pessoa que iria me receber aqui em Moçambique. Ela não fez porque ela está em tratamento médico no Brasil, né? Ela foi fazer uma cirurgia muito séria e ela está há alguns meses no Brasil, mas mesmo assim eu vim. E quem me recebeu foi a pastora Carmen, né? Na casa, as duas moram juntas. E eu irei retornar para o Brasil antes que a Marta retorne para Moçambique. Então a gente não vai se encontrar. Foi a melhor forma que eu encontrei para falar com ela. Foi uma escolha, eu poderia ter feito uma chamada de vídeo ou uma ligação, mas como estou assim, muito emocionada, foi a melhor forma que eu achei. E de uma certa forma ela vai estar me vendo, olhando nos meus olhos. E foi o melhor jeito, que foi o jeito mais fácil para mim, vamos dizer assim, nesse momento que eu estou vivendo. Então, bora assistir. Ei, Marta, como você está? Aqui são quase 6. Tá faltando 7 minutos para 6 horas. Eu tô aqui prontinha para ir fazer uma caminhada. E eu vim gravar esse vídeo aqui para você. Eu gostaria de falar pessoalmente, mas não vai ser possível. Então foi a forma que eu achei de falar, pelo menos você olhando nos meus olhos, né? Mesmo que eu não esteja te vendo, né? Nesse momento que você está assistindo o vídeo. Mas foi a melhor forma que eu encontrei diante do que eu estou vivendo. Então, Marta, eu vou precisar retornar para o Brasil. Eu já tinha um pouco desse pensamento. Por quê? Eu vou explicar. Então vamos lá. Então, Marta, você sabe, porque eu te falei, que eu não tinha um mantenedor. Tinha algumas promessas, mas eu não tinha um mantenedor e o meu dinheiro que eu tinha reservado para estar aqui durante 1 ano, eu gastei no Brasil, esperando o visto. Então o que aconteceu? Quando o documento saiu, ou eu vinha ou eu não viria mais. Então eu agi por fé e vim, né? Mas o fato é que eu não tinha dinheiro para me manter aqui, né? Como eu tinha te dito. E eu ouvi sempre dizer, né, que quando Deus manda, Ele paga a conta. E aí o que estava acontecendo? Eu tô aqui no seu jardim, ó. Ele não pagou a conta. Assim, de uma certa forma, o Senhor não está pagando a conta. Então eu entendo, comecei a entender de que não era para eu ficar, né? Porque eu não posso ficar aqui nas costas da pastora. E eu consegui o dinheiro do visto, peguei o documento no dia 6 de janeiro, né? Então foi uma vitória. Mas assim, e que às vezes eu fico meio confusa em relação ao que o Senhor quer, porque algumas coisas foram acontecendo, portas foram se abrindo assim, mas por um outro lado eu não vou viver aqui sem ter uma pessoa para me manter aqui. E esse mês de janeiro
quem me ajudou um pouquinho foi a minha irmã. Então não dá, nesse país que tudo é muito caro, é caríssimo, para eu ficar aqui sem ter um mantenedor, né? Então esse pensamento, por isso eu tô te falando que esse pensamento já estava um pouco assim na minha mente. Até que semana passada, na segunda-feira mais precisamente, veio algo mais grave, em que me apertou mais para eu voltar, né? Porque antes eu podia falar assim, eu tô com falta de fé e etc, o que todo mundo fala, né? Mas aí aconteceu algo mais grave, em que eu me senti mais apertada a retornar. Na segunda-feira eu acordei com um caroço bem grande nos seios. Não falei nada na semana passada porque eu estava digerindo isso que estava acontecendo, né? Tentando entender o que a gente nem sempre vai entender, né? Tem as coisas que acontecem, a gente tem momentos que a gente só tem que confiar no Senhor e ponto, e a gente não vai entender tudo, né? Mas eu estava assim tentando entender tudo isso que estava acontecendo, porque o Senhor não me permitiu vir antes quando eu tinha dinheiro, porque que quando Ele permitiu eu já não tinha dinheiro, e por que isso agora, esse caroço nos seios? Eu tinha uma pintinha que era tipo um cravo, há muito tempo, muitos meses, eu nunca considerei essa pintinha, e aí foi mesmo, esse caroço surgiu embaixo dessa pinta, que era tipo um cravo. E ele tá crescendo, e na quinta-feira ele começou a doer. E ontem eu comecei a perceber que ele tá ficando meio roxo, vermelho. E tá difícil até para usar um sutiã. Ontem eu sofri bastante, porque a gente foi lá pra igreja do Antunes, né? Então assim, o sutiã incomoda demais. E eu esperei, né, passar o aniversário da pastora para poder falar para ela, aquela reunião de congolote, porque é algo que desgasta muito ela, né? E assim que a gente chegou de congolote, eu esperei ela almoçar, e aí eu falei para ela. Então, assim, já estava muito difícil, mas eu aguentei firme para não falar, né, por causa disso. E foi muito difícil porque eu sei as expectativas que tem, né, com o meu trabalho aqui, mas eu não posso ficar sem saber o que está aqui, né? Aqui as consultas são caras e, para falar a verdade, eu nem confio, né? Uma vez que eu já vejo que você e a pastora fazem os seus tratamentos do Brasil. Então, é isso. Eu preciso voltar porque eu preciso saber o que tem aqui. Em nome de Jesus. Não há de ser uma coisa grave. Eu estou muito triste. Porque meu coração queima por isso aqui. Eu não sei por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo. Mas Ele sabe, né? Ele sabe, é nesses momentos que a gente tem que confiar, mesmo que a gente não entenda. A gente tem que confiar. E aí eu volto, faço o que tiver que fazer. Se for a vontade dele, eu retorno, né? Mas aí de uma forma mais definitiva, porque para eu retornar eu tenho que exonerar do meu cargo. Aí é algo mais, uma decisão mais definitiva. Não sei quais serão os caminhos do Senhor. O que vai acontecer daqui pra frente? A única coisa que eu sei é que eu não posso ficar aqui
com esse caroço evoluindo dentro de mim. Eu tô muito abalada emocionalmente. Não por medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Mas por toda a situação é como se fosse frustrante eu chegar aqui e ter que retornar tão rápido. Eu não sei, mas ele sabe o porquê, o propósito de cada coisa. Então, assim, na conversa com a pastora, eu propus para ela treinar a Nélcia, né? E continuar dando suporte para ela do Brasil, online, se vocês quiserem, claro. Então é isso. Aí você me diz aí o que você quer, se você quer que eu treine a Nélcia, porque a minha sobrinha vai comprar as passagens para mim, porque nem dinheiro para retornar eu tenho. Então ela vai comprar. Lá no Brasil eu tenho condições de fazer um tratamento, eu ainda tenho o meu trabalho, né? Tenho a minha família. E aqui não, né? E também eu não confio, para falar a verdade eu não confio. Eu ia ficar sempre pensando, será que esse resultado é bom, é confiável? Então, é algo muito sério, a minha mãe morreu, então eu preciso ter convicção, certeza, né? E tá tudo nas mãos do Senhor. Aí você me diz o que você quer que eu faça, que eu treine, tá bom? Então é isso. Beijos, fica com Deus. E eu tentei, fiz tudo o que eu podia, mas tem coisas que é só Ele, que a gente não pode fazer nada. O que eu podia fazer para estar aqui, eu fiz. Mas aprova o Senhor. Ele tem os seus caminhos e seus motivos e tá tudo certo. Seja pelo que Ele quiser que eu passe, eu passarei. Porque eu sei que Ele está comigo. E isso me basta. Ainda que eu tenha que morrer, morrerei, porque estarei com Ele. E Ele é o amor da minha vida. Vai ser o melhor encontro da minha vida se isso acontecer. Se Ele quiser que eu permaneça aqui nessa terra, permanecerei, cumprindo o propósito dEle. Então fica com Deus. Beijos e até quando o Senhor quiser, né? Tchau.